Pegaram a lona da barraca. A lona da barraca do Morreu? Não. Tu acha que aquele saco tá o quê, gata? Começa daqui, vamos tentar. Tá. 5, 4, 3, 2, 1. Foi ao vivo pela TV que, numa tarde de domingo de 2010, o Brasil assistiu à maior operação policial já feita contra o tráfico de drogas no país. Foram mais de 2.700 homens, polícia militar, polícia civil, até o exército brasileiro tomou parte numa operação que ficou conhecida como a retomada do Complexo do Alemão. O objetivo era tirar o controle do Comando Vermelho dessa comunidade de mais de 150 mil pessoas aqui na zona norte do Rio. Mas essa operação não foi tanto uma operação policial quanto foi uma operação simbólica e midiática muito forte. Porque naquele domingo, o governo do Rio e a imprensa anunciavam ao país uma nova proposta de política de segurança pública. E essas operações eram só a primeira fase. O segundo ponto, na verdade, talvez fosse o mais importante, que era instalações de unidades de polícia nas favelas historicamente controladas pelo tráfico. Unidades de polícia pacificadora, ou as famosas UPPs. E a UPP do Alemão, apesar de não ter sido a primeira nem a última delas, foi a que ficou mais famosa. Talvez a mais importante delas, porque era aqui no Complexo do Alemão o centro do Comando Vermelho e um lugar especialmente impermeável para a presença do Estado e da própria imprensa. Então o sucesso dessa UPP do Alemão seria também o sucesso dessa retomada, que não era só a retomada de uma favela, mas a retomada do poder público no controle social e político de comunidades como essa daqui. Não foi à toa que a Rede Globo, naquele dia, disse ao país, ao vivo, naquele domingo, que no futuro as pessoas iam olhar para aquele dia 28 de novembro de 2010 como a própria refundação do Rio de Janeiro. Bom, mais de 5 anos se passaram, o futuro chegou, a UPP segue aqui de pé, mas a paz não foi instalada decididamente aqui no Alemão. A guerra às drogas segue forte como nunca. Só nos últimos 2 anos, aqui no Complexo do Alemão, mais de 160 pessoas foram mortas nesses confrontos com a polícia. E a rotina de tiros, de mortes e de conflito é tão frequente que ela já não encontra mais tanto espaço no noticiário da TV. Mas diferente de 2010, hoje essas informações elas encontram muito espaço sim em timelines e celulares e na rede, graças a pessoas como o Raul Santiago, o rapaz que está aqui na minha frente, o teleférico aqui do Complexo do Alemão, para conversar comigo sobre muito do que a gente falou aqui no começo, mas principalmente sobre o trabalho que ele faz aqui como comunicador, como jornalista cidadão. Então a gente vai conversar muito sobre guerra às drogas, sobre violência, sobre o conflito, mas na verdade a gente quer usar isso como forma de conversar sobre algo que eu acho mais interessante, que é uma revolução que vem acontecendo nas favelas do Rio, que é a revolução da comunicação. Como que as novas ferramentas, como que os novos aplicativos, como que os smartphones vêm fazendo com que essas comunidades se organizem de uma outra forma. E se a falência da UPP como política de segurança pública é evidente, a gente precisa ver que também foi uma falência midiática, também foi uma falência narrativa na forma como a história desses lugares e desses conflitos é contada para a população. Então o que a gente quer conversar muito aqui é como um novo pensamento midiático pode fomentar, e sim, um novo pensamento de segurança pública no Rio de Janeiro e no país. Então, Raul Santiago,
muito fã desse rapaz aqui. A gente se conheceu há não muito tempo, né? Verdade. Tipo, ele conhecendo um evento falando sobre guerra às drogas e mídia. Sim. Então a gente está aqui passando por cima do complexo do Alemão, tá mais para lá, na verdade, né? Isso. Queria começar bem simples, Raul, e daí a gente segue. Queria que você falasse um pouco sobre como é essa rede de comunicadores que você toca aqui no Alemão. Não só o coletivo do qual você faz parte, mas como você usa essas tecnologias para tirar informação de dentro do complexo. Legal. Então, como você falou, tem uma revolução da comunicação, né? Então, além do trabalho que a gente faz com o coletivo Papo Reto, existem outros diversos coletivos fazendo comunicação e o legal é que a gente está em rede entre si. Mas para além da gente, que a gente diz já convertidos, pessoas que já fazem militância, a gente usou de ferramentas já existentes, como aplicativos de comunicação, WhatsApp ou outros, para trazer outras pessoas a participarem de grupos e a estarem dentro dessa rede de quem comunica. Pessoas da comunidade Daqui de dentro da favela. Aqui da favela. Isso aí. Então, por exemplo, a gente tem um dos grupos do coletivo Papo Reto no WhatsApp que tem em torno de 100 pessoas. Só que essas 100 pessoas, elas não entraram aleatoriamente. Vem. A gente foi escolhendo. Como o Complexo do Alemão ele é gigante, tem diversas favelas, a gente pegou uma ou mais pessoas de cada uma dessas favelas e diferentes formas de relacionamento que essas pessoas têm com a favela. Então a gente pegou mototaxista, comerciante, universitário, dono de bar, moradores diversos, e aí a gente tem um olhar atento sobre as diferentes realidades em tempo real do Complexo do Alemão. Então essa atualmente é a potência dessa comunicação, porque, por exemplo, se está tendo um confronto em alguma área, a gente tem morador dessa área ou alguma pessoa dessa área que informa que está em uma situação violenta naquele momento, para a gente não ir, quem tiver com os filhos na escola ficarem atentos, comerciantes ficarem atentos. Então a gente tem um diálogo muito forte, tanto sobre essas questões de violência, quanto futuras ações positivas que se forem fazer. A gente já tem um abraço no Complexo do Alemão pelos próprios moradores. Então, esse grupo, na verdade, ele começa não tanto como um veículo de mídia para fora, mas mais uma comunicação interna mesmo. Esse é o primeiro movimento. Isso. Do coletivo que Isso, você faz isso. parte. Eu queria que você falasse um pouco como que ele apareceu. Você falou que vocês fundaram no final de 2013, né? Isso. E, assim, o legal, a força que o coletivo tem é porque tanto eu quanto os outros integrantes, eles já tinham uma atuação aqui no Complexo do Alemão. O que você fazia? Já estava com comunicação em outros coletivos, basicamente desde 2010, com um olhar social, mas antes já estava envolvido com eventos, com atividades no Complexo do Alemão, que de certa forma traziam uma importância social, só que eu ainda não tinha esse olhar. Fazia de mídia, de comunicação, de interferir positivamente na vida de quem mora, na nossa realidade. Mas em 2013, quando se junta o Papo Reto, foi por conta de uma tragédia que não era decorrente da violência, mas uma tragédia natural. Porque com as fortes chuvas de final do ano, em torno de 40 casas desabaram em diferentes locais do Complexo do Alemão. 40 casas, muitas famílias. E aí todo mundo que trabalhava com comunicação, e não apenas com qualquer área social, seja ela qual fosse, se uniu e fizemos um grande movimento para ajudar essas pessoas, o que não tinha acontecido antes no Complexo do Alemão. E a gente, com esse movimento, a gente conseguiu doações para todas essas pessoas, espaços para elas ficarem enquanto não estivessem em casa. E no quesito de doações diversas, desde alimentos, móveis e roupas, a gente conseguiu tanta coisa que a gente conseguiu doar para outros espaços da cidade e também para Minas, que na mesma época teve essa questão das chuvas e desabamentos. E a gente viu a potência que foi todo mundo que já tem algum trabalho dar a mão e fazer algo junto. Certo, mas isso não é algo inédito, assim. Isso acontece muitas vezes em favelas, em comunidades, em bairros e tal. Mas como que caiu a ficha de que o centro da atividade sua precisava ser mídia, precisava ser comunicação para fora também? Como que você virou um repórter? Legal, porque cidadão? Nesse caso do Papo Reto, tudo que a gente conseguiu foi pela internet. Foi pela mídia. A gente não estava conseguindo diálogo com governantes, diálogo com políticos locais. E aí a gente foi para a internet, com audiovisual, com celular, com a forma que dava para expor essa situação dos desabamentos, a crise que estava aqui dentro. Isso ganhou muita força na rede.
entendeu? Então antes a gente já tinha esse conhecimento de usar redes sociais. Antes do Papo Reto, lá para 2010, 2011, eu trabalhava com o coletivo Papo Reto, que a gente tinha uma questão muito grave de lixo também no Complexo do Alemão, e a gente pensando em como expor essa situação, pressionar tanto moradores a consciência sobre o lixo quanto os governantes, a gente começou a usar blogs, Facebook, que estava começando a bombar nas favelas, a gente já estava se utilizando disso. Mas em 2013, com o Papo Reto, a gente viu que usar isso para expor as situações de violência e buscar atenção, retorno, participação da sociedade como um todo nas realidades difíceis que a gente tinha aqui dentro, isso era uma potência. E aí a gente, nesse caso da chuva, se uniu, ajudou essas pessoas, demos continuidade como Papo Reto, por conta de ver a potência, tanto de juntar os conhecimentos independentes de cada um, e usar isso para fazer comunicação disputando com a mídia comum, que principalmente desde 2010, quando começou a pacificação, falou apenas de coisas que achavam, mas a realidade era muito diferente. Então a gente passou a ser narrado por quem não vive e com informações que não eram a nossa realidade. Isso é muito importante, né? Assim, isso acho que está no centro dessa revolução que a gente está falando. Eu no começo falei muito sobre o que vai sair aqui. Não, na outra. Tá. Eu falei muito no começo sobre como uma grande operação midiática tratou do Complexo do Alemão para o resto do país. Foi um dia, midiaticamente, pelo menos histórico. Quem assistiu se lembra bem. Você estava naquele dia aqui no Alemão, né? Você é nascido e criado aqui. Quando você viu que era possível uma mídia de dentro para fora e não de fora para dentro? Foi em 2013 mesmo? Vocês tinham essa visão crítica em relação à própria imprensa? Buscavam formas de fazer isso antes do celular, antes de ter... Então, antes do... eu acho que a marca forte disso tudo é em 2010, quando a galera começa mais a usar celular e tal, fazer a sua própria comunicação local. Mas em 2013... Mas ainda não tinha rompido uma certa bolha, ainda não tinha né? rompido. Eu acredito que o ponto principal foi 2013, na época das manifestações nas ruas. Isso é marcante para todo mundo no país. Porque a gente viu, através de um celular, a gente desmentir a grande mídia, desmentir a Secretaria de Segurança, desmentir diversas situações que não eram reais. Houve essa ruptura mais clara, né? Isso é marcante, sabe? As pessoas irem às ruas, as pessoas usarem celular, as pessoas se verem multimídia e não mais esperarem alguém vir para entrevistá-las, elas mesmas falarem por si próprias. Então aquilo foi marcante para todo mundo. O alcance que aquilo teve de chegar à casa de meus amigos, de muitas pessoas estarem com a TV ligada, mas todo mundo focado na tela do computador ali, acompanhando o que alguém igual a mim estava ali narrando, sabe? Então 2013 foi o ponto que todo mundo viu. Mesmo. As coisas podem mudar a partir de agora. E me conta um pouco então, assim, acho que essa é a pergunta mais difícil de responder, mas se a gente segue o nosso papo em função dela. O que você acha que é o principal erro, a principal falha de entendimento de quem cobre a favela de fora? É que cobre de fora, sabe? Não tem o que autoexplicativo, né? Eu costumo reclamar muito que, por exemplo, quando o repórter ele entra na favela, normalmente, a gente desce nessa, tá? Normalmente quando ele entra, ele vem atrás da polícia numa operação, sabe? E no dia a dia comum ele não entra, ele também não quer descobrir qual é o lance, qual é a realidade. Então normalmente ele fica na entrada do morro, ou ligam pra gente, e aí como é que tá? Mas não vem ver a realidade, sabe? Não vem conhecer. Não mora aqui, né? Não mora. Não sei se tá funcionando, bora ver. Mas normalmente eu acho que quer de elevador, de escada? Pode ir de escada, tranquilo. Legal. E aí normalmente, quando ligam, não estão presentes, sabe? E quando vem, tem situações simples que acontecem, por exemplo, a gente tá aqui numa área que é conhecida como Alvorada. E aí o cara tá aqui nessa localidade, ele não conhece o alemão, não conversou com alguém que conhece o alemão. E aqui na Alvorada ele fala, por exemplo, que ele tá numa outra área que é a Nova Brasília, que é mais embaixo. Bom, então o primeiro erro é geográfico. É de não buscar informações básicas sobre o que ele vai falar. Mas esse talvez seja o menos importante dos erros, né? Menos importante, mas ele causa consequências. Que quem
trabalha com jornalismo não percebe. Então, por exemplo, eu estou aqui e falo que eu estou em outro lugar, dependendo do que eu estou narrando, por exemplo, está tendo um confronto em tal lugar e não é aqui. As pessoas em o casa comércio estão vai vendo. vender menos daqui da área, sabe? As A galera pessoas vai não vão vir, para lá, as ou crianças- ou ficam né? preocupadas com pessoas. Você Né? muda toda a realidade que aquele espaço poderia ter naquele dia. Isso só por uma um informação errada. erro geográfico. Geográfico, de palavras, enfim. Mas existe, e me parece que talvez seja o mais grave, eu queria te escutar muito sobre isso. Existe um erro de compreensão meio que narrativa mesmo de como que não só a vida se dá aqui, mas como que aqui é o real palco da guerra, Sim. né? Como essa guerra não está acontecendo. Isso é uma crise geral da nossa mídia, né? Que normalmente apontam os pobres como foco do problema, como se tudo que de ruim acontecesse fosse ali. Mas, por exemplo, na questão das drogas, o Complexo do Alemão é marcante porque teve assassinado de Sinopes, é um dos quartéis generais da facção daqui no Rio de Janeiro. E como se aqui que plantassem as drogas, se aqui que fabricassem as armas, isso acaba virando foco para cá. Acaba virando foco de tudo. Como de se é ruim daqui que acontece. a violência parte, na Nascesse verdade, daqui, né? como se cada jovem que fosse nascer, ele tinha que ser preso ali, sabe, na hora do parto. Isso é uma realidade muito complicada, é uma situação muito difícil, que a mídia sempre marcou, estigmou como um local violento e reproduziu isso entre as outras pessoas. A gente está aqui, me fala onde a gente está na frente da unidade de polícia pacificadora, a gente está na Então, frente da UPP. eu acho que é interessante a gente conversar, porque o Papo Reto está até fazendo um trabalho sobre isso. Para os moradores, a gente conhece esse local como Largo do Coqueiro, na Alvorada. Largo do Coqueiro. O governador, quando ele veio fazer sua brilhante obra, ele deu o nome de Estação do Itararé, que é uma rua que fica lá do outro lado do espaço onde a gente está. E a UPP é a UPP da Nova Brasília, sendo que a Nova Brasília é outro espaço também no Complexo do Alemão. Então a gente tem dois nomes de lugares diferentes, mas na realidade a gente está na Alvorada. Então as coisas já começam, o erro geográfico ele é fortalecido. A prova de que ninguém entende do que está falando começa eu acho que na vai obra além. mesmo. Eu acho que vai além. Eu acho que é do não valorização da opinião do morador, de não reconhecer ele como alguém potente, capaz de informar, porque geograficamente talvez no mapa da cidade isso aqui seja Nova Brasília, mas para o morador que há anos que construiu o Complexo do Alemão, isso é Alvorada. Então por que não poderia ser Alvorada? Porque o morador que falou que é Alvorada, sabe? Então da não aproximação, do não respeitar a opinião, e aí acaba sendo as falhas da UPP, do próprio teleférico não ser tão utilizado ou quase nada como era para ser, porque a falta de participação, né? As coisas vindo normalmente prontas, encaixotadas para dentro da favela. Falando em encaixotada, a gente está na frente da UPP. Isso aí. A famosa UPP, que isso. não foi instalada naquele dia, mas foi a partir daquele dia de 2010 que essa operação começou. Primeiro veio as polícias. Vamos ver aqui. E tempos depois a UPP. E fala o seguinte, de 2010, nos anos seguintes, midiaticamente, muita gente ainda tem essa ideia de que está funcionando. Sim. De que mudou muito a vida na comunidade. Eu queria que você então falasse assim, de dentro da comunidade, de dentro da favela, dentro do Complexo do Alemão, o que aconteceu nos anos seguintes da instalação da UPP? Houve uma pacificação, mesmo que temporária? Como foi esse processo de instalação? Então, essa chegada da UPP era um processo que as pessoas realmente não acreditavam, né? Porque o crime no Rio de Janeiro ele era muito forte. E quando acontece, a gente tem num período de 2 anos um olhar geral sobre o que vai vir, o que isso vai acontecer, as coisas acontecendo, o que de fato impactou numa redução do crime. Mas por quê? Não apenas pela polícia, mas porque de 2010, nos primeiros anos, houveram alguns incentivos que vieram junto com a UPP. Então, por exemplo, cursos, sabe, oportunidades de emprego, algumas outras coisas que envolviam os moradores. Só que foi midiático também, sabe? Foi a oportunidade de, caramba, é o Complexo do Alemão, vou ter todos os holofotes do mundo apontados para lá, vou dizer que eu estou fazendo algo legal lá também. Então, muitas pessoas apareceram naquele momento para dizer que sempre esperaram para entrar no Alemão e não usavam o crime também por conta dessa reprodução toda como a desculpa. E aí, passam-se esses anos, as coisas começam a desandar. Então, 2012, 2013, começa a UPP a
a se enrolar em muita coisa, não ter investimento, as coisas começarem a reduzir e o crime voltar a ocupar um espaço. Só que o que eu digo do crime voltar a ocupar espaço? A polícia, ela veio, o principal discurso é tentar mudar a imagem. Então, por exemplo, a polícia, pra gente que mora na favela, eu digo que na questão da guerra às drogas, da violência, a gente sempre ficou com o lado mais difícil do que isso tudo significa. Então, por que muitas pessoas da favela têm questão com a polícia? Porque a gente só conhece a polícia em época de operação. Então, a polícia vir na favela representa a violência, representa que vai ter tiroteio, representa que as coisas vão ficar intensas. Sabe? Historicamente. E no aí, dia a dia, né? E no dia a dia. E aí, quando você pega esse cara, que muitas vezes sim violou os nossos direitos, por também trazer para si esse entendimento do pobre, de um espaço sem lei, ele também não cumpriu as leis e foi muito violento por todo esse processo de construção do Complexo do Alemão. E aí você muda apenas o discurso. Então, ó, a polícia que antes fazia isso tudo, hoje ela é legal e vai ficar de forma permanente no morro. Só que, cara, a parada é muito mais profunda, né? E a polícia, ela não pode mediar sozinha o conflito do qual ela faz parte. E o Estado chegou basicamente como polícia mesmo, né? Não, só chegou como polícia. Porque, assim, na verdade, o nome não é à toa, é a Polícia Pacificadora. Então, assim, colocou no nome uma nova proposta de polícia, o que prova que no passado ela não era. Não era. Ela era uma outra coisa. Então, a polícia chegou e se instalou aqui. Quando chegou, ela foi bem recebida? Não. De saída, a população não botou muita fé nisso. Sim, não botou muita fé porque... A gente vai seguir por onde, Raul, pra gente conseguir seguir não Cara, eu acho que pra cá, o que eu queria falar com você, pra cá a gente sai naquele espaço todo que a gente deu, aquele voltão. Vamos fazer isso. Pra cá, a gente sai também na entrada do morro. A gente volta sabe? Depois A por gente aqui, volta, então. eu queria ir até um espaço voltar porque... Pra lá é onde normalmente está tendo os espaços de conflito, e de repente falar muito disso, que eu acho que a gente passa lá, mas não conversa. fica. E mas aí, fala sobre essa chegada, assim, então, né, porque essa chegada, o país inteiro celebrou, é isso que eu quero dizer. Sim, essa questão. É verdade. Mas o país inteiro celebrar é uma coisa complexa porque a maioria do país acredita no discurso do bandido bom é bandido morto, né? E muitas vezes o bandido morto que vai para a televisão, que a galera aplaude, muitas vezes é forjado. Como a internet também foi importante para provar, para mostrar o policial forjando na favela da Providência que um jovem estava envolvido com a criminalidade. Por aqui, valeu? É uma lógica de guerra mesmo. É uma lógica de guerra, porque então, assim, você vê o favelado como inimigo mesmo, né? E aí fica muito complicado de você compreender isso dentro do esquema de leis que a sociedade cobra no asfalto, cobra nos bairros, né? E aí o que acontece? 2013, cara, que com essa sequência de rupturas do enfraquecimento da UPP, voltaram as situações conflituosas, voltaram a acontecer. Depois de quando começou isso, sabe? Acho que 2013 foi o retorno dessa situação, disso. Sabe? Vamos falar um pouco sobre essa região. Quando a gente passeou aqui no sábado passado, quando a gente veio conversar, essa foi uma região de confronto especial. Sim, e territorial, assim, por causa da retomada do tráfico. Sim, a questão da UPP com o tráfico, quando a gente diz que a situação hoje está mais complexa, é porque qualquer espaço virou espaço de confronto. Porque hoje são duas forças armadas dentro do mesmo território. Mas algumas áreas, como uns becos, em áreas específicas como essa do Alemão, a gente vê cenas como essa, né? Ou seja, sabe, o morador não precisa abrir mais a janela para que entre o ar ou o vento e não por um bom motivo, né? Mas porque a casa dele está toda furada a tiros, com buracos do tamanho da minha mão, olha isso. Sabe? Então... Num beco estreito como esse aqui. Isso pós-pacificação, então pós um discurso inteiro. Isso é a comunidade... Isso é o agora. Pacificada. Isso é o agora. E aí as questões ficam tão complexas porque o Rio de Janeiro, o Brasil e a corrupção... Aqui é uma questão tão forte também, principalmente dentro da própria polícia, que aí acabam tendo às vezes confrontos não apenas o PP e tráfico local, mas a milícia tentando se apropriar de alguma forma do Complexo do Alemão. Então, se tornou uma guerra muito mais complicada do que antes. Muito mais complicada, essa é a questão. Quando a gente fala, hoje está pior em alguns sentidos, as pessoas falam, maconheiro, apoia o tráfico. Só que essa não é a realidade é que a gente hoje vive guerras mais intensas, sabe? Intensas do que antes. Mais intensas do que antes e sem imaginar onde vai acontecer. Porque antes tinha uma força, a polícia entrava e a gente já via, a polícia está entrando, vai ter confronto, vamos sair da rua, vamos deixar para lá.
Agora não, agora eles estão aí no mesmo espaço a toda hora. Então quem sabe que hora vai ter tiroteio. E por incrível que pareça, a chegada dessa polícia aqui, só que com esse pensamento antigo, hierarquizado, militar, isso acaba fomentando outros jovens a se envolverem com a criminalidade. Porque o policial trata os jovens de forma ruim, as proibições diversas chegam, então não pode ouvir um baile funk, não pode cantar, não pode ser MC, não pode ficar em grupo. Começa a fazer algo que é muito marcante que o crime não fazia, apesar de ser o crime. Por exemplo, atos simples. Tem uma senhora que tem uma pensão e vende comida. O tráfico, ele tinha suas leis internas. Tem que respeitar o morador. Então o cara ia comer, o traficante lanchava, vinha quem tinha, pagava, deixava dinheiro a mais. O policial, ele vai E não paga. come e não paga. Então, tipo assim, como é que você quer desconstruir? São nas relações sabe? imediatas que você tudo vem arruina errado, tudo, né? arruinando tudo. Então, a gente vive muito essa situação hoje ainda, sabe? Do policial chegar com todo esse discurso midiático e político partidário de solução, mas a ação ali real é totalmente diferente do que está sendo discutido ao passado, né? Então, enfim. Você quer saber? Bom, na verdade, assim, quando você fala isso, fica muito claro que aquele dia de retomada do alemão, na verdade, foi o começo de uma nova guerra diferente. Sim, né? É importante perceber isso. É importante porque... Não foi porque assim, na E verdade, por um momento foi o as dia pessoas- celebrado como agora a paz começou. E na verdade, assim, agora começou uma nova guerra. E as pessoas se apropriaram desse sentimento. Eu não diria de paz, eu não gosto de paz. Essa palavra paz ela é difícil para mim, porque sempre que teve operação no Complexo Alemão, sempre que amigos meus morreram, sempre que a violência se fez presente, foi em nome da paz. Então, tipo assim, pedindo paz eu vi guerra, sabe? Vivi Claro. guerra. Então, a ideia ali era viver uma coisa diferente, sabe? Uma vida mais leve, talvez seja a palavra, menos intensa como é hoje no que diz respeito a não saber do que vai acontecer ali da frente no nosso próximo passo. E a galera, ela apoiou essa ideia de experimentar, porque no real, cara, o crime existe, mas o criminoso, o jovem ali, varejista do crime, ele tem mãe, sabe? Ele tem esposa, e aquela mãe, hoje a religião de igrejas é muito forte dentro da favela. Então aquela mãe, normalmente ela tá numa igreja, tá num grupo sempre pedindo por aquele filho, ela não quer passar na esquina, saber que teve um tiroteio e aquele cara tá caído ao filho dela. Então, de certa forma, todo mundo se apropriou desse momento de caramba, pessoas não vão mais morrer. Agora, possivelmente, a gente vai ter uma vida um pouco mais pacata. Pode ser diferente, sabe? O que Mais vem tranquilo. agora? Que seja menos duro. E aí a realidade, como eu disse, acaba não sendo isso, né? Acaba vindo o não diálogo, a não participação popular, o achismo de dentro para fora, o querer resolver a partir da arma, que tanto era o que se criticava, vamos livrar vocês do poder da arma do tráfico, mas aí continua a liderança armada, então tirou um com farda, o sem farda e botou com farda, sabe? E aí essa é a situação real agora, a gente continua sobre o julgo de arma. Então, por exemplo, uma coisa que me revolta, se eu quiser fazer uma intervenção aqui agora, nesse espaço, eu vou ter que pedir a uma pessoa, por exemplo, eu falar de arte, de cultura, de grafite, de música, eu vou ter que dialogar com um cara que entre eu e ele tem uma arma. Então, sabe, já é intenso o tempo todo. Como é que eu explico, como é que você pega as crianças e diz que o crime é ruim, que existem coisas melhores, se todo dia na porta dela ela tem que se esconder embaixo da cama porque tá tendo confronto, sabe? Se o avô dela foi correr de um tiroteio, se esconder e quebrou uma perna, sabe? Então, como é que você... Cuidado aí, galera. Como é que você aponta um novo caminho se você vê totalmente coisas ao contrário? E essa é a principal questão, né? De 2010, desde antes, mas de 2010 até hoje, no discurso de melhorias para o Complexo Alemão, as pessoas sempre nos viram e dialogaram conosco a partir da mira de um fuzil do policial, né? Política pública no Complexo do Alemão sempre veio através da Secretaria de Segurança. Ainda vem. Vai. Fritou o celular. Temperatura alta. Fritou. Tá quente pra caramba. Fritou o celular? Esse aqui tá rolando. Ah, acabou de dar a mesma coisa. Fritou. O iPhone precisa esfriar. Como é que tá o Quiser seu? uma... É, Eu vou guiando, de Valeu? boa. Valeu, tá rolando já. Tá rolando? Ah, tá. Bom, de volta para nossa caminhada aqui. Como vocês escutaram no áudio, possivelmente, nossos celulares que filmam esse programa fritaram de tão quente que está aqui. Vamos retomar.
talvez ele frite novamente, então a ideia da gente fazer 100 cortes não foi possível, mas a conversa segue de onde a gente parou. Não onde a gente parou exatamente, estava falando um pouco isso, acho muito interessante da gente ir por esse caminho, quer dizer, você está falando como que essa política que todo mundo pensa estruturalmente, pensa olhando por cima, como se estivesse no máximo no teleférico mesmo, como ela se realiza na prática. E como que o micro é o que faz com que essa política seja bem ou mal sucedida. Uma coisa que eu queria saber de você é como que a presença da UPP aqui, como que essa tentativa de retomar o alemão mudou a forma como os jovens entram para o crime. Assim, se você sente que isso mudou, quer dizer, como era esse processo de engajamento no Comando Vermelho antes da retomada e o processo pelo qual o crime volta a recrutar dentro de uma lógica de ocupação? Legal. Primeiro, vale a pena as pessoas refletirem que o crime, ele dava dinheiro, sabe? Tinha muita grana no crime. E o crime, ele era uma empresa. Porque são muitos soldados espalhados por toda a favela, mas não apenas. O que faz ainda hoje o crime acontecer é o esquema do arrego. Claro. O que me revolta muito quando você aponta que o cara da favela é o principal problema, sabe? Isso está muito errado, porque muitas pessoas lucram com o crime e a maioria delas não está no morro. Como eu falei antes, o morro fica com a violência, com o enfrentamento de quem morre e de quem mata, sabe? E a realidade de como entrava antes, principalmente como antes da UPP, funciona, na verdade, né? Sempre deu muita grana o crime. Isso não pode negar. Então, cara, o dinheiro que aquilo te dava e quanto te dava e rápido, sabe? Isso ali era atrativo. Só que hoje, após a pacificação, após essa situação inteira, o que acontece muito é a situação da revolta. É isso que é triste, a revolta. Porque... Passar o caminhão, né? O lance da revolta, porque hoje em dia, com essa presença da polícia aqui dentro do Complexo do Alemão, e a nossa polícia no Rio de Janeiro é uma polícia que tende a se achar o poder também para fazer o que quiser, ela atua dentro das favelas com um lado mais violento, com o de mais ruim a polícia tem, sabe? E aí... Diariamente. Então não são mais operações como não são operações, são a opressão direta. Então, por exemplo, eu sou um cara que trabalha com ativismo. Eu já consegui um espaço meu de mídia. Hoje eu sou multimídia. Mas ainda tem plantão policial que me vê na rua, sabe meu nome, joga uma piada. E aí, vai tirar foto de polícia hoje não? Vou mandar uma bala perdida com seu nome, hein? Então, tipo assim, como é que um cara que representa a lei das coisas boas te diz uma coisa? Isso pra mim, que ele também sabe, porque eu tenho uma articulação aqui dentro, quero fazer evento, os caras que são os responsáveis das UPPs, eles sabem quem eu sou. Então, como é que o cara, sabendo que eu tenho uma mídia, ele me dá um papo desse na minha cara, fala sério? Imagina com quem não tem... Com a farda do Estado, sabe, né? Com a farda do Estado. Imagina o cara que não tá... Né? Imagina o cara que não tá ali organizado, sabe? Imagina o morador comum que não reage a essa opressão porque já vive uma situação de situações difíceis. A gente vai entrar aqui, tá? Então, assim, o que leva... O que você está me falando, na verdade, assim, é de uma lógica que era meramente econômica, ou de status, ou de possibilidades de emprego, digamos assim. Sim. Agora é uma lógica também baseada na própria guerra em si. Quer dizer, é pelo ódio, é pela vingança, é pelo clima de guerra que se impõe, que a pessoa entra também para esse... Então, é isso. E aí, por exemplo, você vive muita violência. É o policial com a lei do não pode. Na favela, você já vive o não há muito tempo, né? E aí você vem aquele cara que, com o discurso de libertar, mas pro discurso do não pode. Então, valeu. Beleza? Então você vem com o não pode muito pesado, sabe? Não pode isso, não pode aquilo, não pode o baile, não pode fazer nada, só a polícia que manda, a polícia e a lei causa uma situação de desconforto ainda muito maior, principalmente porque um conhecimento todo mundo tem, que é o de que a proposta era de que as coisas fossem melhor e aí os caras vêm e oprimem. Então eles oprimem em diversas situações, sabe? A liberdade que um cara tem de um policial, coisas que marcam. Um policial dá um tapa no rosto de alguém sem, sabe, porque o cara discutiu com ele, sabe? Uma parada assim. Então, essa é a realidade da violência hoje no Complexo do Alemão. A polícia, ela
distrata o morador, ela agride o morador e ela é o principal vilão do morador, sabe? Infelizmente essa é a realidade. Então isso gera um processo de revolta, gera uma questão dessa situação negativa, o que faz os jovens hoje se envolverem com a criminalidade, se envolverem com essa situação não pelo dinheiro, mas pela questão de uma revolta e por ser jovem, de achar que na arma pode ser um caminho para o grito, sabe? E o que torna também isso mais violento, porque o jovem ele tem disposição, sabe? Ele não é um cara que vai pensar, ele vai querer dar tiro mesmo também, sabe? Então vira uma guerra muito mais intensa. Interessante você pensar isso de 2010 para cá, né? Sim. Que foi quando apresentou-se essa nova visão, né? Isso. De que, na verdade, era para recuperar essas crianças que estariam nas comunidades, que agora Sim. elas não entrariam mais no tráfico, né? Pra cá. Você acha que rejuvenesceu? Cara, Para tá mais jovem hoje? Cara, a questão é que acontece exatamente o que eu falei. Dessa perseguição da polícia com o jovem e da forma como ele encontra uma revolta. Vamos conversar aqui num portão como esse para as pessoas entenderem o que é uma realidade da favela. Então, tipo assim, eu te pergunto, qual a perspectiva de pensamento de quem mora nessa casa? Sabe? Que é uma realidade de revolta, que é uma realidade de situação difícil. Então acaba que hoje sim, Sim. Vamos lembrar sempre, né? Cada furo aqui... A ordem e progresso, né? Aqui a gente ficou só com a ordem. E olhe lá, né? E olhe lá. Então, tipo assim, a questão é essa. A polícia ela veio com a proibição, ela veio com o poder também da arma e, pior, com o discurso de ser a autoridade da lei. Então ela usufrui disso muito bem para agir fora da lei, sabe? Eles são muito bem organizados com isso. E não vou generalizar, não vou dizer que é todos, mas a gente percebe muito isso no Complexo do Alemão. Então as pessoas que atuam aqui, os policiais, eles usufruem muito do lado ruim que o poder pode trazer. E aí, desde a agressão ao jovem que resolveu discutir com o policial, que veio mandar abaixar o som, pô, abaixa o som aí. Pô, policial, ainda são 10 horas, pô. Se não abaixar eu vou vir, vou quebrar tudo, sabe? Então, cara, como é que o cara fala que vai vir quebrar meu som porque eu tinha que acabar 10 horas, 10h05 eu tô com ele um pouco mais alto, ele fala que vai quebrar tudo. Quem é esse cara? Sabe? Só porque ele tá com uma arma e aí você responde mais uma vez e o cara te dá um tapa, sabe? Então, você tem um processo de construção do ódio, da revolta e não de pensar o mundo como o seu caminho, mas como aquele espaço de violência é o que você tem. Então você passa a viver muito com o que eu tenho, é isso, então eu vou ter que me virar dentro disso. É isso que eu vou fazer. Sabe, é isso que eu vou fazer e eu vou tentar ver qual é. E aí, infelizmente, começaram a voltar a situações violentas, os projetos, as iniciativas, os fortalecimentos, todos eles recuaram, todos eles saíram. O próprio teleférico chegou a ficar quase 2 meses parado porque a atual concessionária também saiu, não tinha como manter manutenção. Então tudo aquilo que chegou também está começando a sair. Pelo simples fato de que continuou apenas a favela, os moradores sendo... as políticas públicas viram pensadas a partir da Secretaria de Segurança e não outras secretarias, não outros incentivos. O curioso é que eu lembro bem na época da pacificação é que quando a polícia chegou, invadindo, a polícia está subindo o morro, logo atrás veio o batalhão das antenas de TV a cabo, cara. E isso é muito marcante, porque o tanto de polícia era o tanto de gente com TV por assinatura. Que fazia quem estava com o olhar mais atento ver aquela situação de especulação imobiliária, de entrada não para pensar o bem social, mas o lucro que a favela dá, né? Agora, é muito interessante você colocar que a TV a cabo chegou junto com atrás da polícia, na trilha da polícia. Me lembra um pouco como que os repórteres chegam também, que é sempre atrás da linha policial, né? Não só quando tem o confronto, mas atrás da polícia, cobrindo o confronto da perspectiva da polícia. Isso me faz pensar na própria imprensa, na própria mídia e na TV a cabo, na Globo News, no noticiário policial, né? Que ele é sempre coberto da perspectiva da polícia. Sim. E a polícia representando, no caso, não a sociedade inteira, mas a sociedade não favelada. Sim. A sociedade que mora nos melhores bairros, né, que tem acesso a esse controle do Estado sobre a política pública. Legal. Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, a favela, como todo o resto do país, historicamente se formou através da televisão. Sim. Essa percepção que você teve muito forte em 2013,
de que quebrou esse monopólio da mídia como forma de contar o mundo, você acha que ele está mais presente hoje na favela também? Você acha que as pessoas duvidam mais, ou elas estão entendendo melhor que elas não estão sendo bem Cara, sim. narradas? Dentre os jovens, essa revolução ela já acontece, né? Dessa percepção de como a mídia sempre apenas narrou e nunca, e muitas vezes não era a nossa realidade, né? Então, entre os jovens de hoje, isso está muito forte. E eu vejo um futuro onde, por exemplo, canais de internet, os Netflix da vida, Brunos da vida, sabe, vão se igualar talvez com a TV fechada. Porque é o lance da escolha. Eu acho que a força é isso que eu quero ver. Muito próximo não disso. é o que eu quero chegar. E a TV comum, canal aberto, perde força. Agora, um lance legal que você falou aí da Globo News, a prova da comunicação independente, dos meios alternativos, como uma grande força, inclusive ocupando esses espaços, é que ano passado, durante quase 2 anos, eu fiz um trabalho com a Globo News. E eu só cheguei à Globo News e a Globo News a mim para fazer esse convite porque eu já era um comunicador independente. Claro. Isso apitou no radar, sabe? Tem pessoas que com o celular estão conseguindo tanta audiência a ponto de chamar essa atenção. E aí o que disputar e aí o que mídia e dentro eu tive a oportunidade de trocar algumas ideias. Então, um fato que foi importante pra gente poder, Beleza? Depois eu voto aí. E eu também. Um fato que foi importante quando eu entrei na Globo News, porque eu também tenho ainda todas as críticas contra a mídia hegemônica, inclusive a própria Globo, sabe? Só que o que me fez entrar lá foi uma provocação. Participei de uma reunião, uma das coordenadoras falou comigo, que tal então a gente usar esse seu conhecimento de rua? Aí tinha uma galera universitária, novos comunicadores que estavam chegando, que tal a gente misturar isso para tentar criar uma nova comunicação? Eu falei, achei interessante, porque eu queria ouvir a opinião também dessas outras pessoas que estavam chegando. E aí tiveram alguns acontecimentos marcantes dentro da Globo, que foram, por exemplo, a gente está numa situação aqui no Complexo do Alemão, onde estava tendo um confronto, violência, morreu pessoa inocente, virou protesto e depredaram a UPA. E aí a mídia cobrindo, apesar de um jovem morto que não era envolvido com a criminalidade, isso foi provado, a mídia inteira cobrindo que os moradores do Complexo do Alemão quebraram a UPA. Essa era e não que um policial matou um jovem que gerou uma revolta. E mais, que aquela revolta com a UPA é porque a saúde nunca funcionou e esse jovem morreu porque ao chegar lá não tinha quem o atendesse. E aí, diante de uma situação de revolta, a galera começou, sabe, a se revoltar de dentro daquele espaço. E aí eu pude, lá dentro eu falei, a gente só vai falar sobre isso com uma condição, ao vivo. Que o maior medo do morador de favela é a edição. É a edição. Sabe, a mídia não tem confiança nenhuma, porque tem edição e a galera não vai falar, mano. Se for sobre questões de risco de violência, você vai falar de qualquer outra coisa, mas com isso é o que a galera fala e isso é foda. Desculpa a expressão, mas é porque não sou eu. Sabe, é o cara comum também. Claro que é. Ele fala, não, só fala ao vivo, quero ver botar o morador ao vivo, sabe? Isso virou um jargão comum. Então isso mostra muito da potência desse entendimento de que existem outras formas de comunicar, de que a mídia geral não está representando e que hoje o comunicador independente está não só pautando a mídia hegemônica, como ela de alguma forma tentar estar próximo dele, a legitima, não a mim. Legitima ela, tá ligado? Claro, legitima ela. Faz ela pensar. Então a credibilidade sabe, tá ruída faz muito tempo. Que né? tá ruída. Então, esse momento acontece agora, sabe? Da percepção essa mídia não me representa. Algumas pessoas que comunicam ao meu entorno têm um pensamento parecido com o meu e eu também posso me comunicar, sabe? Então, essa sensação do eu multimídia, ela tá se multiplicando em forma crescente, não só no Complexo do Alemão, mas em várias favelas aqui do Rio. Outra coisa que acho que você representa, não representa, um tipo de discurso que você faz, a forma como você relaciona a violência e os problemas que acontecem aqui dentro. Sim. Você sempre costuma colocar esse confronto não exatamente como um confronto da polícia versus a população ou do crime versus a sociedade versus a polícia. Você põe dentro do contexto da guerra às drogas, certo? Sim. Isso é algo que raramente se escuta na mídia convencional, mas é um discurso que tem ganhado espaço nos últimos anos, principalmente com quem trabalha com direitos humanos e segurança pública. Verdade.
Quando caiu essa ficha pra você? É porque, assim, apesar de ser óbvio, de certa forma é uma novidade também a gente entender isso não como um problema só entre polícia e a sociedade, mas que é uma lei que gera isso. Assim. Quando que caiu essa ficha pra você? Cara, quando a gente começou, sempre através da mídia, dos grandes canais de mídia, né? Quando a gente começou a perceber a forma como eram narradas as matérias. Então tinha a época de o jovem da pista da Zona Sul ser apreendido com tablete de maconha e ele era um usuário com problemas de saúde. E aqui era um jovem que precisava de atenção, que vendia drogas, sabe? E agora quando é o cara da favela, sabe? Se ele tiver com um cigarro de maconha, dependendo, ele vai direto para a cadeia, sabe? Associado a tráfico, ele vai ser forjado muitas vezes, sabe? Ele vai parar dentro do complexo de Bangu, onde estão de fato lideranças, por exemplo, da facção. Gente muito mais perigosa. Né? Então, como é que você... como é que o cara da Zona Sul, que está com uma quantidade enorme de droga, é uma pessoa doente, que necessita de atenção, e o cara que estava fumando, porque era num beco da favela, ele vai preso por tráfico. Aí eu comecei a perceber Aí eu comecei a perceber que a forma como era entendida a droga e as leis em torno disso era o que faziam a violência acontecer aqui dentro do Complexo do Alemão. A gente ficava sempre ficando com o lado mais difícil das coisas. Então, por exemplo, o cara quer usar... Qual a relação das pessoas de fora da favela com a favela? A favela ela é muito... Sabe, com um pensamento muito duro. A maioria das pessoas na favela não usam droga ilícita. Sabe, a favela ela é moralista, ela tem vários lances ali. Tipo, não é todo mundo na favela que usa droga, sabe? Não, claro que não. É difícil não é você todo mundo ver, em lugar, inclusive. Não é todo mundo em espaço algum, né? E aí você tem um imaginário de que todo mundo que é da favela usa droga, isso e aquilo. Então eu tenho muitos amigos que entraram para a faculdade. Quando fala que é do Alemão, a primeira coisa que a galera fala, pô, traz uma parada lá para nós, isso e aquilo. E essas pessoas não vêm na favela comprar. Ou seja, não vêm viver o risco que isso tudo pode te causar. Que é desde você entrar e estar tendo uma operação e você morrer na bala perdida porque estava ali na boca, que é desde estar tendo uma filmagem escondida de uma boca de fumo, você está ali comprando, você ser associado não como usuário, mas como traficante, sabe? Você ser abordado na saída, ser preso. Então, tipo, a gente sempre ficou com as consequências mais críticas do que envolve o discurso da droga. Mas apontado, sabe? Como a causa, né? Como a causa, como problema, como foco de tudo que é ruim. Sabe? E isso me incomoda muito. Mas aí você colocou um negócio que para mim é super importante da gente discutir, que é como comunicar isso dentro da favela. Como explicar isso dentro de uma comunidade que você fala que é mais conservadora. Sim. Né? Como relacionar a proibição das drogas ou a legalização, melhor falando, como uma saída para a tão esperada pacificação. Legal. Favelas. Isso é muito recente ainda dentro da favela, né? Não é todo mundo que está falando, não é todo mundo que está pensando isso. É recente fora também, né? É recente na sociedade no geral, inteira, né? Na sociedade inteira. É uma sociedade só, né? E na favela muito ainda, porque tem todo... Apesar das pessoas não relacionarem as drogas diretamente, mas quando se pensa sobre a questão da violência, a droga está junto nisso tudo. Então vem no imaginário, não, é traficante de drogas armado, violência, sabe? Tiro, que é o que arma, a mídia mandou. Vem um monte de relações negativas. Então é muito... É um diálogo... em emoções também. É um diálogo não é muito racional, né? Que puxa sensações de coisas que você viveu por conta do discurso que foi feito em torno daquilo. Então é um diálogo ainda muito complexo. Inclusive a gente está pensando como falar sobre isso, porque isso vai vir muito mais agora com os jovens, né? Nessa geração do agora para frente. Mas ainda está se planejando como falar, porque, por exemplo, eu sou polêmico nessas coisas. Então, como eu digo, o tráfico ele não nasce aqui dentro. Aqui você tem o varejo de quem vende a droga, mas a droga não se faz aqui. E sabe? as armas não se fabricam aqui. As armas não se fabricam aqui. Então, por exemplo, tem o cara todo poderoso que a mídia não expõe, que é quem traz a droga, que é quem faz, que é com quem tem toda aquela produção. E tem a favela, que é quem vende, que é onde todo mundo bota o holofote e diz que é o culpado. Então, por exemplo... E é parte do varejo também. Porque não é só aqui que vende também, de longe, né? É isso, isso é outra questão importante. Então, por exemplo, você fala em, por exemplo, legalizar
liberou as drogas, diversas. Então, a favela, mais uma vez, ela é excluída, como, por exemplo, com funk, porque hoje no Alemão a gente não pode ter baile, mas o funk tá tocando em todas as boates chiques daqui do Brasil, sabe? O samba, hoje a gente tem os desfiles da escola de samba, mas a maioria dos componentes já não são mais a favela, sabe? E a droga? Então, por exemplo, liberou, é o que eu puxo também entre os jovens do diálogo. Liberou a droga, o cara vai poder botar a banquinha dele aqui do lado e vender droga? Sabe? Ou então não vai ter mais, ou plantar, ou então não vai ter mais droga na favela, porque quem usa droga, que muitas vezes não está dentro do morro, vai ter contato direto com quem produz, sabe? Não com o varejista que revende, mas vai ter contato direto com o cara. Perde favela, uma das poucas oportunidades econômicas que isso foi é muito oferecida louco. na favela. E é legal você ter essa fala, porque é o que eu falo também, é oportunidade. Uhum. Isso é uma oportunidade, porque eu cansei de ver pessoas que tentaram, e isso aconteceu comigo, sabe? A maioria dos meus amigos foi por esse caminho, eu não sei porque eu não fui, eu não sei, sabe? Tiveram pessoas importantes que me deram toques, olha, a gente pode ser mais coisa e tal, e isso me alertou, mas eu não sei porque eu também não fui por esse caminho, porque na época, sabe, isso era plano de vida, sabe? Você... Cara, o melhor que eu posso ser é isso, porque o mundo me afunilou para isso. Então o pensamento era, pô, vou virar um gerente de favela e vou ganhar um dinheirão, mesmo que eu morra, mas aí vou conseguir comprar uma casa ali rapidinho para minha mãe, para minha esposa, sabe? Então isso era muito presente. Então é toda uma construção muito louca, né? E eu não sei também como é que eu não fui por esse caminho. Hoje ainda vejo amigos meus se envolverem, tento pensar, né? Mas por quê? O que atrai? Se eu sei o que atrai, é a revolta, é o problema. Mas o que eu, por exemplo, ofereço como contra-solução? Sabe? O cara tá ganhando 1.000, 2.000 ali na semana só pelo fato de ter que vender uma droga, de vez em quando tem um tiroteio. E aí eu vou falar com ele, aí mano, vamos trabalhar ali no McDonald's, sabe? Virar escravo? O que é escravo? O que é o problema? Sabe? A gente tá falando de exploração da favela também quando você olha pro tráfico. Porque quando você pega um cara de chinelo, sabe, que aprendeu o básico da matemática ali para traficar, você bota ele numa sala de delegacia com todas as mídias em frente a ele e fala ali o culpado, sabe? Isso ali é hipocrisia pura, sabe? Você não está dialogando o real problema, você está incentivando e mascarando, que é lucrar com quem está aqui dentro, morrendo, com quem está aqui. E isso envolve a polícia, né, também. Então, pessoas lucram quando essa guerra acontece. Independente de ser o policial, de ser o traficante, se tem gente morrendo, tem gente lucrando. Porque pensando no campo político, a violência é o que mais movimenta financeiramente o Rio de Janeiro. Então tem que pessoas estarem morrendo, vendendo drogas e tendo esse conflito para poder investir em caveirão, investir em helicóptero. É parte da economia. Então o lucro da guerra, do nosso sofrimento é muito grande. Enfim, sabe? Então a gente... É uma série de fatores, uma série de questões que você tem que aglutinar para trazer para o debate. Então é muito complicado jogar esse tema aqui dentro porque ele não anda sozinho, sabe? Você vai desde racismo, preconceitos diversos, as estratégias da sociedade de lucrar com a situação de guerra. Então é algo que está começando com a juventude, agora com essa galera, a nossa geração, mas ainda muito tensa. E aí a gente volta muito à questão da própria comunicação, da própria mídia, que é o trabalho que você faz e, como a gente começou falando, está rolando uma revolução de fato. Sim. Que vem das ferramentas, mas viram novas relações, viram novas possibilidades, viram um novo jogo político, na verdade, dentro e fora daqui. Isso aí. Quando você falou, por exemplo, que você teve um quadro na Globo News, Isso. como em 2013, o que era mídia independente rompe uma bolha e começa a falar para fora. Sim. Né? E como que a própria Rede Globo entendeu isso de alguma forma, tentou absorver isso de alguma forma. A gente começa a ver que existe quase que... Tem as mídias diferentes, mas existe uma só mídia também. Sim. Existe um campo de comunicação que está se fundindo cada vez mais. Você falou isso, né? Sim. Que vocês imaginam que daqui a pouco tempo vai ter um aplicativo que você vai estar no mesmo aparelho de TV, né? Com certeza. O que eu queria saber de você, para a gente já encerrando o nosso papo, a gente está quase chegando aqui no pé do complexo, no pé de uma das saídas do complexo. Como que você vê o futuro do coletivo? Como que você se vê como um jornalista, como um comunicador para o futuro imediato? Assim? O que você imagina que seria
o ideal de um grupo como o Papo Reto na comunicação pública? Legal, importante. Tipo, assim, a comunicação de situações violentas que a gente faz, a gente brinca muito com isso. O que a gente quer estar fazendo daqui para frente? A gente fala, pô, a gente quer ter acabado. Em que sentido? Não precisa ter a existência de um coletivo que denuncia violências diversas, porque a gente conseguiu diminuir a situação de violência, sabe? Tá. Então a gente quer poder estar usando a comunicação para contar... Isso aí é mudar a pauta né? da comunicação, sabe? Mas continuar independente, porque é muito bom isso, sabe? De você ter que poder fazer a comunicação sem se enquadrar num padrão, sabe? Eu pegar um telefone e sair falando aqui. Essa liberdade dessa comunicação era muito boa e as pessoas que curtem, elas vão te seguir. Então o coletivo Papo Reto, ele pensa em, de alguma forma, entender o que é essa metodologia que a gente está fazendo, porque ela teve um impacto muito positivo no campo da segurança pública, dos direitos humanos. Você sente isso? A gente teve, quando morreu o menino Eduardo no ano passado, a gente teve a primeira perícia dentro de uma favela do Rio de Janeiro. Por conta, a primeira perícia do... E por quê? Porque o Papo Reto chegou lá. A primeira perícia? Foi a primeira numa favela do Rio de Janeiro, nesses anos de Rio. E por quê? E as imagens porque foram vocês que colocaram pra fora daqui. E recentemente, daqui. Eu não sei se você viu um vídeo que eu postei, a polícia exterminou um jovem, já pega um corpo igual a um bicho abatido e carrega, viola a cena do crime, viola um monte de questões. A gente estava aqui naquele dia. Vocês estavam aqui, né? Estava aqui naquele no dia. do... Sábado passado. Sábado passado. No dia que o Eduardo morreu ano passado, a situação seria a mesma. Se não fosse a nossa rede dos moradores no WhatsApp, que eu falei inicialmente, que quando mataram um menino, ele foi morto porque ele estava sentado numa esquina com o celular na mão. O policial atirou por trás pensando que era uma arma, um cara de 10 anos, sabe, uma criança. E aí quando mata o Eduardo, as pessoas vêm em cima, já chamam o coletivo Papo Reto no WhatsApp, a gente tem esse áudio até hoje. E a gente chega no local, a polícia já está cercando tudo, ninguém pode entrar. E aí a sacada do que é o comunicador independente, o comunicador do território. A mídia comum ia ficar travada, a polícia, não pode filmar. A gente já se articulou com outros moradores, subimos por cima das lajes, pulamos de laje em laje e chegamos na cena do crime por cima. E aquela foto do menino Eduardo morto com a polícia impactou no país inteiro. No país inteiro. Isso ali foi marcante, inclusive fazendo acontecer a primeira perícia, e inclusive com diálogos entre moradores e pessoas próximas também, uma outra perícia de um caso de um policial que morreu no que a gente chama de fogo amigo, que é o comum aqui no Rio de Janeiro. Inclusive o próprio, a gente está agora só organizando como provar, o próprio policial morto, que era dublador do personagem Harry Potter, que foi uma coisa mundial, ele também, a hipótese é que ele tenha sido morto por fogo amigo. Com tiro de um policial. Por tiro de um outro policial. Que não foi dirigido a ele. Agora a gente tem conseguido, com a forma de comunicação independente que a gente faz, ocupar espaço e conseguir resultados positivos. Então a gente pretende continuar entendendo essa metodologia, pensar o que isso vai ser feito, se é multiplicar para outras favelas, sabe? Se é multiplicar para outras situações em guerra. Virar uma rede. Um veículo ao mesmo tempo. Um veículo, isso. Vocês têm a ideia de ter um espaço próprio, de ter um lugar de essa é a nossa principal demanda, porque a gente ainda não tem o nosso lugar, ainda não tem uma sede, a gente se reúne na casa uns dos outros. E então, como conseguir recurso para poder realizar isso. Como conseguir se organizar, porque a gente tem uma parceria com a Witness, que é uma instituição americana que também trabalha com a mesma linha. Então eles já conseguiram pra gente, por exemplo, equipamento. Então a gente tem uma câmera, tem um celular legal. Agora a gente não tem uma base. Tudo bem aí no áudio? Foi? Não tem uma base? Então, aí a gente não tem uma base onde a gente possa sentar para ver o nosso material tranquilo, com foco de trabalho, com foco de se dedicar integralmente a isso, inclusive contando com um espaço para isso. A gente sempre está na casa de alguém, aí tem uma televisão ligada, uma mãe que chega, sabe? Não é um espaço de trabalho, exatamente. E vocês ainda não estão conseguindo se dedicar exclusivamente ao Papo Reto? O pessoal do coletivo tem seus trabalhos e tal. Todo mundo tem que trabalhar. Então renda também é um desafio, imediato, assim, imediato. Né? Acho que para todo mundo que está investindo em comunicação hoje em dia, o grande nó é como fazer isso. Fazer o negócio virar financeiramente. Porque financeiramente continua na mão da mídia hegemônica, né, ainda. Então a gente... Mas cada vez menos. Cada vez menos. Então a gente... o lance é desconstruir isso de alguma forma. Enfim, aqui é Joaquim de Queiroz, uma das principais entradas do Complexo do Alemão. Aqui foi onde semana passada... É onde semana passada a gente estava aí, o jovem foi assassinado um pouco mais à frente. No meio de uma feira livre, né? No meio de uma feira livre. Raul, vamos chegar lá pra gente já ir encerrando? Sim.
Mas, porra, eu queria te agradecer muito, cara. Cara, valeu mesmo aí vocês. Sempre muito todos. bom conversar contigo. Tava pra ficar 5 horas conversando com você, tipo, a gente só tocou, na verdade, na superfície de problema. Acho que cada assunto que você fala dava pra entrar, assim, 1 hora em cada um. Mas algo que fica na minha cabeça muito forte, assim, voltando pro começo do papo, né, que é a instalação da polícia pacificadora. E você falando como que, né, isso começou uma nova guerra no alemão. Vem a ideia de que é muito errado quando você pensa que a paz é uma coisa que você impõe, né? Verdade. A gente sempre pensa a paz como uma coisa que você força ela, Sim. na verdade. E acho que o que você faz, e o que a gente vê, o que dá resultado aqui, é que paz, em geral, é muito mais o resultado de uma sociedade mais justa, mais aberta, mais informada e mais esclarecida, é mais o final do processo do que o começo Com dele, certeza. né? E essa ideia de que a paz tem que ser a primeira coisa que você faz para depois você avançar. A gente vive numa guerra. É o que eu lanço. A gente trabalha muito com os direitos humanos também, né? E às vezes quando você fala em direitos humanos, as pessoas falam em direitos dos humanos, o direito que defende criminoso. Cadê os direitos humanos? É uma coisa muito comum dependendo da situação. Como se fosse uma instituição, E é o que eu falo com as pessoas, os direitos humanos ele está ali no momento que você pensa, cadê ele? Agora, cabe você agir a partir do que você acredita com os direitos humanos, né? E na construção dessa pacificação, eu acho esse nome já difícil, né? Pacificação. Então, é um processo contínuo de guerra em busca da paz. Então, guerra para a paz, como é que é isso tudo, né? E o Papo Reto, o trabalho que eu faço, que essas pessoas fazem é, de alguma forma, tentar chamar a atenção para que todos aqueles que apontam as armas, sabe, abaixa essa arma aí, mano, ó, tu tá aí com a tua farda e tal, isso, você é preto que nem eu, é nordestino, sabe, é pobre também. O cara que tá no morro, é um cenário de, por exemplo, a gente subiu a favela, é como se estivesse no alto do morro, um cara sem camisa de fuzil, mas atrás dele tem uma mãe, um esposo e um filho, e aqui na entrada do morro um cara fardado de fuzil e atrás dele a mãe, a filha, e ambos pobres, sabe, talvez não do mesmo espaço, talvez o cara é de outra favela, e a gente tá se matando por quê? Sabe, em nome de quê? Sabe, para vender a droga que não é a gente que produz o lucro direto, não é nosso, sabe? A gente só fica com as dores. Então, o Papo Reto ele trabalha nessa provocativa social das pessoas perceberem que discutir guerra, a criminalização das drogas e essa guerra que a gente vive no Rio de Janeiro, sabe? Isso salva vidas, sabe? Isso diminui a desigualdade, as injustiças, torna a sociedade justa mais plural de fato. Então, isso é muito a partir da comunicação, sabe? É muito a partir desse aparelho que vocês estão usando para me filmar, um celular, sabe? Porque eu poderia estar ali dentro de arma na mão, mas porque eu peguei um celular e decidi divulgar essa feira, mostrar o que tem de legal, ou expor uma situação de violenta, com isso, sabe, eu consegui ganhar o mundo. Eu construí a minha presença no mundo e tantas outras pessoas, dentro, né? Sabe? Por causa do celular eu viajei de avião, sabe? Por causa do celular eu tive viagens internacionais. Por causa de avião, do celular, eu tive experiências que somam em mim, mas que quem está no meu entorno, por exemplo, dentro da minha família, as pessoas olham e veem, hoje entendem o que eu faço, sabe? Antes eu era um louco até dentro da família, pô, vai ficar gravando coisa com o celular, sabe? Só que por causa disso, eu ocupei um espaço na ONU ano passado, sabe? Um cara que, a minha perspectiva também era o crime, e de repente numa virada eu tô sentado na ONU falando das situações violentas da favela e de que aquilo não é a favela, que a favela ela é muito positiva, mas que os holofotes da mídia apontam apenas para aquilo e não com intenção de construir algo novo, mas de reproduzir o cenário, a estigma da violência. E essa ferramenta ela é transformadora na vida do Papo Reto, na vida da favela, e é isso que faz eu carregar essa tatuagem aqui, né? A gente seguir acreditando, porque por conta de um único aparelho, de uma união, a gente construiu isso tudo, sabe? Raul, não tem mais nada para falar depois de uma conversa dessa. Não. Valeu. Agradecer aí, demais, falar que foi uma honra mesmo você caminhar com a gente aí na sua casa. Agradecer muito Emiliano, herói da nossa câmera frita hoje. Maria Chantz na produção, na outra câmera, no áudio, queria que vocês vissem ela também. E a direção, criação, parceria infinita da Suzana. É isso aí, turma. Agora vamos tomar um suco aí. Beleza, show. Tamo Obrigado, junto. turma. Esse foi o segundo episódio de Córtex e segue o fluxo. Yeah.
Tamo aí? Foi, né? Foi. E aí, Foi curtiu? muito bom, curti demais, cara. Maneiro? Pô, você gostou? Curti. É legal porque, tipo, normalmente quando a gente tá gravando com alguém é com câmera. Assim a gente pode entender um pouco do que a gente faz também. Pode crer, Eu tô no papel do entrevistado no que eu faço, no celular, né? Então, pô, foi irado.